Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a classificação de alto nível dos riscos financeiros, ou seja, aqueles riscos que estão lá em cima nas categorias amplas e que vão se dividindo e se tornando mais específicos à medida que vão indo para os níveis inferiores. Antes de prosseguirmos, já se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Eu quero começar chamando a atenção para a expressão risco sistêmico. Risco sistêmico é o risco do sistema, como o nome sugere, financeiro. É um risco que está altamente associado à confiança das pessoas no sistema financeiro. Para entender melhor o risco sistêmico, é preciso entender que o dinheiro é em grande parte uma construção social. O dinheiro não tem valor intrínseco e a maior parte do dinheiro sequer existe fisicamente. Dinheiro tem valor porque nós, pessoas, combinamos entre nós que o dinheiro vai ter valor. Veja que o valor do dinheiro é uma questão de fé, de crença. O sistema financeiro para em pé porque a gente acredita nele. Como ele é baseado numa crença, ele é muito vulnerável e uma crise de desconfiança pode colocar em xeque o mercado financeiro como um todo. Quando alguma coisa dá errado no mercado financeiro, como a quebra de um grande banco, por exemplo, isso gera uma situação que pode se alastrar e contaminar o mercado financeiro como um todo. Pessoas ficam com medo de que outras instituições financeiras estejam comprometidas e correm para tirar o dinheiro, e a crise no mercado financeiro acaba virando a típica profecia autorrealizável. Por isso que há uma grande preocupação das autoridades com a saúde do sistema financeiro e existem mecanismos de proteção como o seguro de depósitos bancários, que no Brasil é provido pelo Fundo Garantidor de Créditos. Vem outro tipo de risco que é chamado de risco sistemático. Então, atenção às palavras, porque elas são parecidas e aqui pode acontecer a confusão. O risco sistemático, não sistêmico, é um risco associado à economia como um todo. Imagine, por exemplo, uma recessão. Recessões afetam a economia como um todo. Poucas empresas escapam dos seus efeitos. Quando a gente tem uma recessão, a atividade econômica cai, o desemprego aumenta e o valor das ações da maioria das empresas cai. Inclusive, no mundo das finanças, se diz que o risco sistemático não pode ser eliminado através da diversificação de investimentos, pois todos eles são, em maior ou menor grau, afetados. Então, reforçando os conceitos. Risco sistêmico é um risco do mercado financeiro apenas. Uma crise financeira pode até estar associada com uma crise econômica, mas risco sistêmico é, em princípio, limitado às instituições financeiras. Risco sistemático é o risco da economia, das empresas, da produção. Quando se lê ou se ouve alguma coisa sobre economia e finanças, é preciso prestar atenção ao contexto, pois mesmo alguns profissionais e estudiosos acabam usando as palavras sistêmico e sistemático como sinônimos. É o contexto que vai dizer exatamente do que se está falando, mas formalmente, risco sistêmico é o risco do sistema financeiro e sistemático é o da economia como um todo. O que nos leva a outra categoria de risco, que é o risco não sistemático. Se o risco sistemático é aquele que afeta, ao menos em princípio, todas as empresas e ativos financeiros, o risco não sistemático é aquele tipo de risco que afeta apenas um ativo ou um conjunto limitado de ativos. É o risco, por exemplo, de uma ação se desvalorizar porque a empresa teve problemas ou apresentou resultados ruins. É um problema daquela empresa em particular. Os riscos não sistemáticos também são chamados de riscos específicos ou idiosincráticos e, diferentemente dos riscos sistemáticos, eles são gerenciáveis através de diversificação, ou seja, montando uma carteira de ativos bem diversificada, você consegue diluir o risco não sistemático de cada um dos ativos que fazem parte dela. Por hora é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima.